Oi gente, meu nome é Amanda, hoje eu vou contar o caso do massacre em Realengo. Wellington Menezes de Oliveira, nascido no dia 13 de julho de 1987, no Rio de Janeiro. Foi adotado ainda bebê pela Diceia Menezes de Oliveira, uma mulher de mais de 50 anos e muito religiosa. Ele acabou se tornando o filho mais novo de 5 irmãos, irmãos esses que em sua maioria já estavam casados. É dito que sua mãe biológica sofria de problemas psiquiátricos e em certo momento teria tentado suicídio. Ele foi descrito pela família como sendo uma pessoa calada, tímida, introvertida, que passava a maior parte do tempo na internet. Além de dizerem que ele também sofria de uma doença psiquiátrica, doença essa que não foi divulgada, a gente não tem essa informação de qual seria a doença que ele sofria, mas o fato é que ele tinha essa doença e que a família tentou oferecer um tratamento psiquiátrico, psicológico para ele, mas isso acabou não dando certo porque ele abandonou o tratamento no meio. Durante a adolescência, ele estudou na Escola Municipal Tássio da Silveira, onde se diz que ele sofreu muito bullying. Inclusive, uma ex-colega de sala do Wellington chegou a dizer em depoimento, depois de tudo o que aconteceu, que uma vez pegaram ele de cabeça para baixo, colocaram ele dentro da privada e deram descarga, além de dizer que tinham meninas na sala, deles que faziam brincadeiras com o Wellington, pegando nele, debochando dele, humilhando ele, enfim, esse tipo de coisa. E ele termina esse depoimento dizendo que tudo isso aconteceu no ano de 2001. Ano esse que aconteceu o maior ataque terrorista de todos os tempos, que foi o 11 de setembro, o que virou, tempos depois, uma obsessão para o Wellington. Ele, inclusive, o próprio Wellington, escrevia cartas onde ele relatava esses abusos, esse bullying que ele sofria durante a adolescência, que só foram descobertos depois do que aconteceu. Em uma das cartas ele escreve que, abre aspas, muitas vezes aconteceu comigo de ser agredido por um grupo e todos os que estavam por perto debochavam e se divertiam com as humilhações que eu sofria, sem se importar com os meus sentimentos. Fecha aspas. Pois é, gente. Complicado. Durante a sua vida é dito que ele tinha costume de acompanhar a mãe dele, que era uma pessoa religiosa, nas reuniões da igreja, aparentemente ele ia com muita frequência com a mãe na igreja. Entretanto, ele não chegou a se tornar adepto à religião. É dito que a relação dos dois era muito forte, inclusive ela foi descrita como um porto seguro para Wellington, mas infelizmente em 2010 ela veio a falecer, o que acabou agravando ainda mais o estado psicológico do Wellington. E a partir desse momento ele cortou completamente os laços com o restante da família, ele passou a se isolar ainda mais. Ele já era uma pessoa calada e retraída, que não tinha muito contato com o restante da família, mas a partir desse momento é dito que ele se isolou completamente. Bom, pulando para o dia do acontecido, na manhã do dia 7 de abril de 2011, por volta das 8 horas, o Wellington chegou na portaria da Escola Municipal Tássio da Silveira, armado com 2 revólveres carregadores e muito bem vestido. Lá, ele se identificou como palestrante e disse que iria conversar com os alunos. Dessa forma, ele foi liberado para entrar na escola e ele então foi em direção ao primeiro andar do colégio e entrou numa sala da 8ª série, agora 9º ano, que estava acontecendo a segunda parte de uma aula de português com a professora Leila D'Angelo. Dentro da sala, ele calmamente pegou as armas, cada um em uma mão, e começou a atirar contra os alunos. Ele mirava nos braços e pernas dos meninos e na cabeça das meninas. Segundo testemunhas, ele se referia às meninas como seres impuros e chegava a aproximar a arma na testa das meninas antes de atirar. Dentro dessa sala morreram 10 meninas e 2 meninos, todos com idade entre 13 e 16 anos, e outras 22 pessoas ficaram feridas, sendo 10 delas em estado grave. Depois de atirar contra essas vítimas na sala, ele foi em direção ao corredor e novamente atirou, só que dessa vez ninguém ficou ferido. Enquanto isso, agentes do Departamento de Trânsito Rodoviário que estavam fazendo uma fiscalização em uma rua próxima dali foram avisados por um adolescente baleado que tinha conseguido fugir da escola. Policiais militares que estavam com esses outros agentes durante essa fiscalização foram até
o local e lá, na tentativa de parar o Wellington, atiraram 2 vezes. Um tiro acertou a perna e o outro a barriga. Nesse momento, o Wellington cai na escada e dá um tiro contra a sua cabeça. Ele deixou uma nota de suicídio, né, lá no local, e nessa carta ele realmente fala que tinha intenção de cometer suicídio depois do massacre. A carta está disponível na internet, eu vou deixar no box de descrição ela na íntegra, caso você queira dar uma olhada. Eu não tenho como ler ela toda aqui, porque apesar de ser uma carta pequena, ainda assim fica muito grande para eu ler aqui para vocês na íntegra. De qualquer forma vai estar no box de descrição. Mas no geral ele dá instruções de como ele quer ser tratado antes e depois do sepultamento. Ele diz coisas como: deverão saber que os impuros não poderão me tocar sem luvas, e os que cuidarem do meu sepultamento deverão retirar toda a minha vestimenta, me banhar, me secar e me envolver totalmente despido em um lençol branco, e que, se possível, quero ser sepultado ao lado da sepultura onde minha mãe dorme. Além de também pedir que a sua casa fosse doada para instituições de caridade que cuidam de animais abandonados. Em 22 de abril, o seu corpo foi enterrado no cemitério do Caju, depois de 15 dias no IML, sem nenhum familiar, apenas com os coveiros, numa cova rasa e sem lápide. Nada do que ele pediu foi realizado. Mais tarde foi descoberto que ele comprou as armas e fez aulas de tiro no ano anterior ao acontecido, e dessa forma comprovando a premeditação. 2 homens que intermediaram a compra desse armamento foram presos. É dito que uma terceira pessoa que efetivamente vendeu essa arma a Wellington não pôde ser presa porque, de acordo com esses 2 outros acusados, ela havia morrido antes mesmo do massacre. Eu não tenho certeza dessa informação, porque foram os próprios acusados que disseram que essa pessoa veio a falecer, mas é dito que apenas essas 2 pessoas foram presas. Bom, sobre a motivação, pelo que eu entendi, ficou tudo muito incerto. Chegou a se cogitar que ele poderia ter traços de psicopatia, mas isso não ficou comprovado. É dito que ele sofria de algum distúrbio neuropsiquiátrico com traços psicóticos, aliado a delírios, alucinações e desconexão com a realidade. Na tarde do dia da tragédia, segundo a UOL, a irmã adotiva dele disse que ele era ligado ao islamismo, mas essa ligação não ficou comprovada, embora tenha sido encontrada na casa do assassino cartas nas quais ele revelava ter ligações com um grupo extremista islâmico, além de dizer que ele praticava o islamismo, que lia o Alcorão 4 horas por dia, que meditava sobre atentados e que tinha interesse em visitar países muçulmanos. Em uma das cartas ele escreveu, abre aspas, estou fora do grupo, mas faço todos os dias a minha oração do meio-dia, que é a do reconhecimento de Deus, e as outras 5 que são da dedicação a Deus. E umas 4 horas do dia eu passo lendo o Alcorão, não o livro, porque ficou com o grupo, mas as partes que eu copiei para mim. E o restante do tempo eu fico meditando no lido e algumas vezes meditando sobre o 11 de setembro. Fecha aspas. Eu não entendi o que é lido. Eu tentei pesquisar sobre isso, mas eu não consegui achar nenhuma definição para isso. Eu não quis tirar do que ele escreveu, porque senão vai ficar mais confuso do que ficou, né? É um trecho confuso. Mas se alguém souber o que é meditar no lido, eu adoraria saber. Você pode colocar nos comentários, que eu agradeço. A ligação com grupos extremistas foi completamente descartada pela polícia. Eles acreditam que essa relação que ele dizia ter com esses grupos foram apenas delírios do Wellington. O delegado Felipe Ettore declarou que, abre aspas, ele agiu sozinho. Trata-se de uma pessoa com perturbação mental que teve um surto psicótico que culminou nessa tragédia. Fecha aspas. E é isso, o caso de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando que a religião não tem absolutamente nada a ver com a atitude que essa pessoa teve. Eu preciso deixar esse ponto muito claro pra vocês, para que vocês não me entendam mal. Eu não quis de maneira nenhuma associar esse ato horroroso à religião, tá bom? Existem pessoas doentes em todas as religiões. Ele se dizia muçulmano, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ok? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de clicar no gostei e se inscrever, que é muito importante. Eu gostaria de agradecer pelos 800 inscritos. A gente já tá batendo 900, então muito
obrigada a você que tá se inscrevendo, que tá apoiando o canal. É dessa forma que você ajuda, é dessa forma que você apoia. Muito obrigada, espero que vocês estejam gostando dos vídeos que eu tô trazendo aqui pro canal. Se você quiser sugerir algum caso pra eu trazer aqui pro canal, pode colocar nos comentários que eu vou trazer o mais rápido possível. Eu sempre deixo no final do vídeo uma playlist, caso você queira maratonar os casos aqui do canal. É um canal novo, como eu sempre digo, mas já tem vários casos pra você maratonar, então fique à vontade pra assistir se você quiser. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!